Olá, aluno. Rafael Moreno, professor de Física. Seguinte, passei esses exercícios aqui para os meus alunos. São 7 questões de física. Eu passei um probleminha envolvendo corpos eletrizados. Vai ter lei de Coulomb, vai ter princípio de conservação de carga, vai ter princípio de atração e repulsão. E aí vai ser um resumão daquela parte introdutória de eletrostática e eu acredito que vai ser muito proveitoso para você, tá? Espero que tu gostes do vídeo. Para começar, bora dar uma lida aqui em todas as questões, para você saber minimamente o que a gente vai resolver. São essencialmente exercícios, vou te mostrar como é que faço. Em todos os casos, a gente vai considerar aqui a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. E aí, sempre que ele te der constante eletrostática, ele está querendo que tu use a lei de Coulomb. Então, considere dois blocos eletrizados, os abaixo. Claro, considera fora de escala, tá bom? Os blocos sentem atração ou repulsão. Usando a lei de Coulomb, calcule a força dos dois blocos. Considere a situação em que os blocos entram em contato um com o outro. E em seguida, recolocado nas posições originais, quais as novas cargas. E aí, isso é sobre eletrização por contato, tá? E aí eu vou mostrar como a gente resolve também. Nesta situação, depois desse contato, vai ter atração ou repulsão. Calcular novamente a força dos blocos, com as novas cargas, calcular a força, né, aumentando um pouco a distância para 10 centímetros e determinar percentualmente quanto aumenta ou quanto diminui a distância, ou melhor, a força com essa variação de distância, tá? Bem, vai ser um ótimo resumo para você aí de eletrostática, tá? Eu espero que seja proveitoso, tudo bem? Então, olha só, a gente vai considerar os dois blocos. Um bloco tem carga mais 5 milicoulomb e menos 15 milicoulomb. Então, bora já estabelecer alguns detalhes aqui, tá? Peraí, que essa caneta não é legal. Essa caneta aqui vai ser essa caneta aqui mesmo. Tá. Esse Mzinho, ele significa mili, tá? E ele vale 10 a menos 3. Então, aonde a gente vê esse mili, a gente vai colocar um 10 a menos 3 no lugar, tá? Então, tem mili aqui em mais 5 e mili aqui no menos 15, tá? Aqui, esses dois bloquinhos, eles estão afastados a 5 centímetros de distância, tá? E esse prefixo aqui, a setinha devia estar pro lado, né, animal? Tá. Esse prefixo sente bem aqui, ele vale 10 a menos 2. Beleza? Então, ao invés de a gente colocar 5 lá nas formulinhas, a gente vai colocar 10 a menos 2, tá bom? Então, a primeira pergunta é: considerando esses dois bloquinhos, essas duas cargas elétricas que eles vão sentir atração ou repulsão? E aí, o que eu devo ter te dito, né, ou que você já deve ter ouvido por aí, é que se eles tiverem cargas de sinais contrários, que é o caso aqui, ó, mais 5 e menos 5, a tendência natural deles é que eles se aproximem, né? Então eles vão sentir uma atração mútua, tá? Então, como a gente responde isso aqui? Ora, a gente vai dizer aqui, ó, cargas de sinais contrários, ou melhor, a gente vai resumir, né? Opostos atraem-se, beleza? As cargas de sinais opostos atraem-se. Beleza, perfeito. Então, nesse caso, vai existir uma força puxando os blocos, né, um em direção ao outro. E aí, a lei de Coulomb vai servir justamente para a gente calcular essa força, tá bom? E aí, como é que calcula a lei de Coulomb? A lei de Coulomb tem essa carinha aqui, eu vou colocar bem aqui em cima. A gente vai precisar fazer alguns cálculozinhos, então eu vou fazer bem compacto e bem organizado. Quizão. Tá, constante eletrostática, primeira carga, segunda carga. A lei de Coulomb é sempre a força entre duas cargas, tá bom? Por isso que vai aparecer duas aí. E se tiverem três cargas, tu vai escolher duas e vai calcular de duas em duas, tá bom? Sempre duas cargas, tá? E a distância tem que estar ao quadrado, tá? A distância ao quadrado. Por quê? Porque experimentalmente, a gente viu que experimentalmente é assim que funciona, tá? Beleza. E aí, constante eletrostática. Tá lá no topo da página, eu vou mostrar pra você aqui. Geralmente vem informado em algum lugar na tua prova o valor da constante eletrostática, tá? Então, em todas as questões, na verdade em todo concurso que eu fiz, e eu já fiz alguns, sempre vem informado a constante eletrostática, mesmo que seja concurso para professor e todos os professores já sabem essa informação, sempre vem informada, tá?
Então, onde tem esse K0, 9 vezes 10 a nona. E isso vem informado por quê? Porque para você descobrir isso, você precisa de um laboratório. E você não vai ter um laboratório no meio da sua prova, né? Tá, 9 vezes 10 a nona. Essa carga, a primeira carga, a gente vai considerar como sendo 5. Só que aí você vai lembrar que é 5 milicoulomb. Então tem que aparecer 5 vezes 10 a menos 3, tá? Beleza. E a outra carga é menos 5, ou menos 15, na verdade. Como a gente só quer saber o módulo, tá? Porque a gente já entendeu que aquela força vai ser de atração, a gente só vai colocar aqui as informações sem sinais, tá? Porque eu quero deixar o cálculo mais enxuto possível para você não ficar confuso. Senão a gente ainda vai ter um jogo de sinal aqui. Tu vai te estressar e provavelmente vai me agredir na escola. E eu espero que isso nunca aconteça. Beleza. E aí, a gente vai ter a última informação. Ó. Coloquei constante eletrostática, coloquei as duas cargas, falta a distância. E aí, como a distância é 5 vezes 10 a menos 2, a gente vai botar esse 5 vezes 10 a menos 2 dentro do parêntese, tá? Beleza. Então, como é tanto o 5 quanto o 10 a menos 2 vão estar ao quadrado, é desejável que tu coloque, é desejável não, é necessário que tu coloque dentro do parêntese, tá bom? Bora continuar aqui para cima. E aí a gente já vai começar a fazer uns cálculozinhos, tá? A gente sabe que essa força F vai ser igual, beleza? A 9 vezes 10 a nona. E aí, filhos, vocês vão ver que eu escolhi os números dessa carga para você perceber algumas simplificações, ó. 5, 15, aqui tem um 5 que quando eu levar ao quadrado vai dar 25. Ou seja, você já viu os múltiplos de 5 no seu problema. Então, tenta organizar as tuas questões, ou melhor, os teus dados, de modo que, quando você for fazer os cálculos, algumas coisas possam ser simplificadas, tá? Eu tenho um aluno que é o Gabriel, do terceiro 1, que ele fez esse cálculo aqui tranquilamente, mas ele chegou em números imensos, né? E aí, se ele fizer algumas simplificações, é um aluno excelente. Se ele fizer algumas simplificações, ele vai chegar na mesma resposta com muito menos trabalho, tá? Então, olha só, esse quadrado aqui, ó, vou fazer de azul aqui pra ti. Ele vai atuar tanto em cima desse 5, quanto em cima desse 10 a menos 2. Então, ao invés de escrever 5, eu tenho que escrever 5 ao quadrado, ou 25, ou 5 vezes 5. E por que eu vou escrever 5 vezes 5? Porque eu já vi um 5 lá em cima e eu quero cortar, quero fazer o máximo de simplificações possíveis, porque eu não quero ter dor de cabeça no meu vestibular, tá? Beleza, e no 10 a menos 2? Olha, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, repete base, soma os expoentes. Então vai ficar 10, repete base, né? Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Pronto, perfeito. E aí, a gente já pensa nas simplificações, tá? Olha só, eu já posso cortar este 5 com este 5 aqui, tá? Tá vendo esse 15 aqui? Se eu fizer 15 dividido por 5, vai dar quanto? 3. Então, esse 15 aqui, eu vou cortar com esse 5 e vai dar 3. Por favor, esse 3 não é expoente, tá? Esse 3 é um produto, é o resultado dessa divisão que eu acabei de fazer. Tá bom? Eu vou logo operar esse 3 aí, ó. Esse 3, que foi o resultado da divisão de 15 por 5, eu já vou operar com esse 9, que é o único número que sobrou, e vai dar 27. Beleza? Perfeito. Agora, você vai reparar que todos os números que sobraram foi potência de base 10, tá? Então, ó, 10 a nona com 10 a menos 3 vai dar 10 a sexta. 10 a sexta com 10 a menos 3 vai dar 10 ao cubo, tá? Faça com calminha. A propósito, se tu quiser um vídeo só sobre potência de base 10, pede aí que eu produzo, tá? Esse 10 a menos 4 que está no denominador, eu vou passar para o numerador trocando o sinal de expoente, tá? Então, se ele estava negativo embaixo, ele sobe trocando o sinal de expoente e fica 10 a quarta, tá? E aí a minha resposta vai ser 27 vezes 10 a sétima, tá bom? Tenho uma aluna que é a Evelyn, do terceiro 2, se eu não me engano, que ela sempre pergunta se é para colocar em notação científica. E se tu quiser botar, vai ficar 2,7 vezes 10 a oitava. Beleza? Perfeita. Tá, então, segunda questão resolvidinha. Então,
Você vai ver que as cargas, né, em Coulomb têm grande intensidade, né, elas geram muita força, tá? Então, mesmo para uma carga pequena de 5 milicoulombs, a força foi de, sei lá, 2,7 vezes 10 oitava, né? Quase que, se tu pensar que 10 a sexta é milhão, né, 10 oitava vai ser 100 milhões, então é 2,7 milhões, tá? É isso? Não, 270 milhões de newtons, tá? Então, uma força considerável. Nossa, uma força absurda, na verdade. Então é por isso que a gente sempre usa esses múltiplos com potências de base 10 negativas, tá? Questão resolvida. A próxima questão aqui. Considere a situação em que os blocos entram em contato eletrostático um com o outro. E aí o que, é que vai acontecer? Vai acontecer de fluir elétron de um lugar para outro, né? Deixa eu tentar te mostrar aqui. A ideia é que esses blocos iriam se encostar. E aí, como esse menos 15 tem excesso de elétrons, os elétrons vão fluir desse bloquinho aqui. Inclusive, eu coloquei os dois bloquinhos como sendo A. Vai fluir desse bloquinho aqui para o outro bloquinho, porque o outro bloquinho falta elétron. Nesse aí sobra elétron. E como os elétrons tendem a se repelir mutuamente, eles vão fluir de um bloco para o outro, tá? E é por isso que as cargas vão ser redistribuídas. Mas tem algo que vai permanecer. O número de elétrons, né? Esse princípio a gente chama de conservação de carga elétrica. Ou seja, se tu somar todas as cargas antes, vai ser igual a todas as cargas depois, tá? Eu tô escrevendo antes e depois, mas o ideal, o perfeito, o excelente seria você escrever o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois, tá? Como essa aqui é uma aula introdutória, né? Não quero sobrecarregar a anotação, tá bom? Beleza, se a gente pensar nas cargas antes, a gente tinha a carga do A mais a carga do B, tá? E depois a gente vai ter a carga do A e a carga do B, só que elas mudaram. E mudaram como? Elas mudaram de um jeito que a carga ficou idêntica para os dois corpos, tá? Então a gente vai dizer que eles têm a mesma carga. E como a gente diz isso? Dando a mesma representação para os dois. Eu vou representar como Qzinho. Então, ó, se o bloco A ficou com a carga Qzinho, o bloco B também ficou com a carga Qzinho. Então, se Qzinho for 2 para o bloco A, Qzinho vai ser 2 também para o bloco B. Beleza? E aí a gente tem que anotar as cargas agora. A carga inicial do A era 5 milicoulomb. Então, 5 milicoulomb aqui, tá? A carga do B era menos 15. Lembrando, a minha resposta vai vir em milicoulomb, tá? Menos 15 milicoulomb. A gente não vai se preocupar com unidade ainda. E Q mais Q vai dar 2Q. Beleza. E aí, você deve estar ligado que 5 menos 15 vai dar menos 10. Perfeito. E, como eu quero saber o valor desse Qzinho aqui, é o meu objetivo, né? Saber as novas cargas. Esse 2 tem que passar dividindo. Então, eu vou ficar com menos 10 dividido por 2 sendo igual a Q, tá bom? Perfeito. Isso implica que, esse sinalzinho que eu acabei de desenhar, isso implica, tá? Que este Qzinho vai ser igual, ó, menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. E aí as unidades que a gente estava usando era milicoulomb. E aí tu vai te preocupar com a unidade. A unidade tu tem que colocar no finalzinho, tá? Beleza, perfeito. E aí, bora voltar para o nosso desenho original? Olha só, deixa eu apagar aqui algumas coisas. Esse mid a gente ainda vai precisar, mas tu tá ligado que ele vai de 10 a menos 3, né? Beleza. Por que eu vou apagar isso aqui? Porque eu quero que tu pense o seguinte, a gente acabou de descobrir como é que ficou a redistribuição de carga. E esse mais 5 milicoulomb e esse menos 15 milicoulomb não são mais as cargas dos bloquinhos. As cargas são menos 5 milicoulomb para esse e menos 5 milicoulomb para o bloco B também, tá? Isso significa que aquela configuração dos blocos estarem se repelindo mutuamente, ou melhor, se atraindo mutuamente, cessou, né? E como cessou a situação, eu vou fazer de azul, tá? Então, ó, agora os bloquinhos estão se repelindo. Por que estão se repelindo? Porque corpos de mesma carga, né, ou melhor, de cargas de mesmo sinal, eles tendem a se repelir mutuamente, tá? Beleza, então aqui ó, próxima pergunta. Nessa situação, a atração ou repulsão? Bem, nessa configuração eles vão ter cargas de mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal eles vão se repetir, tá?
Então eu vou escrever aqui, ó, cargas de mesmo sinal ou mesma natureza, se você preferir, tá? Acho que mesma natureza fica até um pouco mais coerente. Repelem-se. Então, repelem-se. Peraí que tu não deve estar mais lendo, né? Repelem-se. Beleza, pronto, perfeito. Respondemos aqui mais uma questão. Agora a gente vai calcular novamente a força entre os blocos, considerando as novas cargas. Eu vou deixar um risquinho bem aqui, para você não confundir o cálculo, e também esse cálculo vai estar de caneta azul. Bem, e calcular a força, a gente vai usar a lei de Coulomb, né? Então não tem novidade. Força elétrica entre corpos assim carregados é a lei de Coulomb, tá? Mesma ideia, K0. Quando tu estiver fazendo essas questões, escreve a fórmula, porque a fórmula funciona como um roteiro. Meus alunos sempre pulam essa parte e no meio da conta sempre se confundem com o que estão fazendo, tá? Escreve a fórmula, confia. Beleza, força vai ser igual K0, já tenho que começar a substituir, né? Vamos lá. Esse K0 tu já sabe que é 9 vezes 10 a nona. Aí você vai lembrar que agora as cargas é 5 vezes 10 a menos 3 vezes 5 vezes 10 a menos 3 e a distância. Aí você vai ver que as distâncias, ó, eles foram recolocados, os bloquinhos foram recolocados nas posições originais. E as posições originais eram 5 metros de distância. Então eu vou colocar aqui 5 metros não, 5 centímetros. Então 5 eu ia colocar entre parênteses, mas a gente já viu aqui no cálculo anterior, ó, que vai ser uma distributiva e depois vai ficar 5 vezes 5, tá? Então a gente vai seguir a mesma lógica. Já vou jogar aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 10 a menos 4. Beleza, perfeito. Isso aqui é um expoente, tá? E aí a gente já pode pensar nas simplificações, ó. Já tô vendo aqui um em 5 para cortar. Inclusive, filhos, o professor de física, o cara que vai fazer teu vestibular, que vai elaborar a prova, ele escolhe números para te poupar alguns cálculos, tá? E aí você tem que ter uma malandragenzinha de perceber essas facilitações que o cara vai deixar no caminho para ti, tá? Olha só, com todas essas simplificações que a gente fez, só sobrou 9, então a minha resposta vai ser algo do tipo 9. Então vamos lá. Vai ter uma potência de base 10 como resposta. E aí aquela mesma ideia. Repete base, soma os expoentes. O expoente 9 menos 3, 6. 6 menos 3, 3. E aí o 10... vou colocar aqui, né? Para a gente não se confundir. E esse 10 a menos 4 sobe para cima trocando o sinal do expoente, tá? Beleza. E aí isso aqui vai dar 9 vezes 10 a sétima. Beleza. Se eu quisesse colocar em notação, já está em notação científica, né? Mas se eu quisesse ficar perfeito, fazer um caqueado aqui, fazer uma graça, eu poderia colocar assim, ó, 9,0 vezes 10 a sétima. Pronto. Notação científica bonitinha. Esse vírgula zero está te dizendo o seguinte, olha, eu tenho certeza de precisão da primeira casa decimal. É essa a função desse zero aí, tá? Beleza? Bora seguir para a próxima questão. A gente já calculou lei de Coulomb, a gente já fez duas com lei de Coulomb. Ficou tranquilinho, ó. Mais uma de lei de Coulomb para calcular mudando a distância, tá? Eu coloquei essa aqui porque às vezes eu já vi algumas questões de vestibular, inclusive do CIS e do PSC, em que ele mudava a distância e pedia para você comparar, tá? É essa a ideia dessa questão aqui. E você vai fazer a mesma coisa. Você notou que eu coloquei essa fórmula 3 vezes no cálculo? Pois é, porque ela é o roteiro. E aí esse roteiro organiza as minhas ideias, tá? Então não sobrecarregue sua cabecinha, escreve o teu roteiro, até porque tu vai assimilar a fórmula assim. Toda vez que tu escreve, tu fortalece um caminho na tua mente, no teu cérebro, tá? Nas tuas sinapses. Beleza. K0.
é 9 vezes 10 a nona. E você vai perceber que vai começar a ficar repetitivo esse rolê aqui. A carga não mudou, ele só quer que mude as distâncias, não é isso? Ó, ele só quer calcular a força entre os blocos considerando que estão afastados 10 centímetros. Beleza. 10 a menos 3 vezes 5 vezes 10 a menos 3. De novo. Opa, 10 a menos 3. Rapaz, eu não sei se eu vou ficar copiando, você vai ver parte aqui do meu programa para editar vídeo, eu vou ficar para a direita, e aí isso garante que eu não vou cobrir nenhum cálculo, beleza? Tá, então, sinal de divisão. E agora, 10 centímetros, né? Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 2 de centímetro, né? E tudo isso tem que estar ao quadrado, beleza? E aí, olha só, vai rolar 5 vezes 5 vai dar 25. E não sei se eu preciso fazer esse cálculo para vocês, mas vai dar, eu vou fazer para não dizer que ficou faltando, né? Vou fazer bem aqui, tá? Vou fazer de preto. Olha só, 25 vezes 9. 9 vezes 5 é 45. 25 para cá, 4 para cá. 9 vezes 2 vai dar 18. Com 4, 22. Pronto, 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 pronto. Suavinho demais. Beleza, então, 5 vezes 5 vai dar 25. E 25 vezes 9, 225. 225. Beleza, perfeito. E aí, eu tenho novamente 10 a nona vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. E aí você vai lembrar que isso vai dar 10 a terceira. Pronto. Perfeito. E ainda tem os denominadores aqui, né? O denominador, então, esse quadrado aqui, deixa eu mudar a cor. Esse quadrado vai atuar tanto nesse 10 quanto nesse 10 a menos 2, tá? E aí, vamos fazer o seguinte, te lembra sempre de procurar caminhos que tu simplifique tua vida, tá? 10 ao quadrado, a gente pode escrever desse jeitinho aqui, vezes, e aí vai ficar 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Eu vou escrever assim, ó, porque aí você vai poder cortar este com este, tá? Inclusive eu estava fazendo corte de outras cores, finge que não viu, vou cortar aqui este com este, tá? Mais uma vez, se você quiser uma videoaula sobre potências de base 10, pede que eu vou produzir, tá? Beleza, isso aqui vai ficar, dá pra passar isso aqui pra cima, fica 10 a quinta, né? E aí eu posso escrever assim, ó, 2,25 vezes 10 a sétima, tá? Porque, esse 2 a 25 saiu daqui do 225, porque eu já quero escrever em potência de base 10, tá? E a unidade aqui, Newton, tá? E aí, porque eu quero escrever em notação científica? Eu quero escrever em notação científica porque vai ficar mais interessante pra gente traçar esta comparação que eu vou fazer agora, tá? Mas essa aqui, tranquilinha, a gente resolveu, igual a gente resolveu os dois primeiros exemplos. Então, um fiz de vermelho e outro fiz de azul. Tá, determine percentualmente o quanto diminuiu a força com esse aumento da distância. E aí, olha só. Eu não sei se vocês já estudaram percentual, na verdade vocês já devem ter estudado, mas eu não sei em que momento da vida acadêmica e da trajetória acadêmica de vocês, tá? Vou fazer isso de amarelo. Só que, enfim, bora fazer um cálculo de porcentagem juntos, tá? Como é que funciona? Bora imaginar que a força original era de 9 vezes 10 a sétima. A gente não vai imaginar não, a gente calculou isso, né? Beleza. Só que esse 10 a sétima era 100% da força que a gente tinha, tá bom? E aí, houve uma mudança de distância. E aí essa força foi para 2,25 vezes 10 a sétima. Então eu vou colocar aqui, 2,25 vezes 10 a sétima. Beleza. E eu quero saber o percentual que corresponde essa redução, né? Isso aqui, esse 2,25 percentualmente é quanto comparado a 9 vezes 10 a sétima, tá? E aí, como a gente faz esses problemas de
porcentagem, a gente faz essa multiplicação cruzada aqui, né? Que a gente é uma ideia de proporção que existe entre os números. Beleza, entre números que se correlacionam, é claro, né? Então, olha só, a gente ia ficar assim, ó. 2,25 vezes 10 a sétima newtons vezes 100%. Tenta fazer assim, tá? Pelo menos, se for as tuas primeiras vezes fazendo esse tipo de cálculo, faz assim, parecido comigo, porque você vai entender os passos direitinho, tá? Tá, ó, eu fiz a multiplicação nessa diagonal aqui, tá? E eu vou fazer agora a multiplicação na outra diagonal, tá? E aí vai ficar x, e x é o que a gente quer encontrar, vezes 9, vezes 10 a sétima newtons, tá? E aí, claro, você vai procurar simplificações, você vai cortar tudo que for semelhante dos dois lados, tá? Então vai cortar esse 10 a sétima com esse 10 a sétima, newton com newton, e aí a tua resposta vem em percentagem, tá? Perfeito. Tá. E aí, se você fizer 100 vezes 2,25, vai dar 225. Então, 225. Se você fizer 100 vezes 2,25, tá? E aí, olha só, você ficou aqui com x9. Ora, cagueta. Você vai passar esse 9 que está multiplicando, dividindo. Então vai ficar, ó, 225. Errei aqui. Desaprendi a escrever. A gente tem aqui 2,25, ou melhor, 225 dividido por 9. E isso vai ser igual a x. Isso implica que x vai ser igual a 25%, tá bom? Inclusive em algum trecho aqui, ó, bem aqui eu esqueci de colocar o sinal da porcentagem, ó. Pronto. E bem aqui também ainda tem um sinal de porcentagemzinho. Deixa eu apagar para ficar perfeito, peraí. Pronto. Tá, tem um sinal de percentagem bem aqui, para a tua resposta vir em percentagem também. Igual a x. Isso implica que o x é igual a 25%. Então, se a gente for comparar essa força, a força a 5 centímetros era 9 vezes 10 a sétima, ou seja, 100%. E quando tu aumentou a distância para 10 centímetros, essa força caiu para 25%. Aí, cuidado com o português. Ou ela caiu, ela diminuiu 75%, ou ela caiu para 25%. Entendeu a malícia? Cuidado com isso, tá bom? Filhos, eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Deixa eu dar um zoom out para você tirar um print, sei lá, ou copiar a tela completa, tá? Não, para dar mais um zoom aqui. Ficou muito pequeno. Não, para dar mais um zoom. Deixa eu ficar aqui nesse cantinho. Tá, assim tá bom. Eu acho que tá bom. Deixa eu ver se tá bom. Não, não tá. Deixa eu diminuir. Pronto, beleza. Tá, essa é a nossa aula aqui, filhos. Bem, eu espero que tenha sido produtivo e espero que tenha sido proveitosa para você, tá? Se ficou com dúvidas, por favor, comenta para eu tentar esclarecer tudo da melhor forma possível, tá? Para que esses vídeos funcionem da melhor forma possível para ti também, tá? Se tu tiver sugestões de vídeo, comenta aí também. Se tu tiver questões que queira que eu resolva, comenta, me segue no Instagram, eu acho que é Rafa Moreno89, pra gente melhorar nosso contato e a gente conseguir se ajudar mais ainda nesse caminho, beleza? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.